Olá, estamos de volta para mais uma aula do curso O Fruto do Espírito. Em nosso último encontro, vimos sobre a paz. E do que foi dito, devemos pensar que, em um mundo de violência contínua, o que pode vencer esse mal não é uma força maior e mais violenta, mas a paz de Deus. Nossos relacionamentos como cristãos devem ser marcados pelo caráter de Jesus que está sendo formado em nós. E ligado a isso está a paciência, o tema desta aula. Na versão bíblica que usamos, paciência é a palavra longanimidade. Como aspecto do fruto do Espírito, paciência não tem nada a ver com o temperamento de certas pessoas, porque uma pessoa que é naturalmente calma, que não explode facilmente e que só se irrita depois de muita provocação, mesmo que seja algo admirável, ainda não é a paciência de Deus. Por que não? Ora, por dois motivos básicos. Primeiro, não é a paciência de Deus porque se trata de algo que só alguns possuem e faz parte da personalidade destas pessoas. E número dois, não é a paciência de Deus porque a fonte não é o Espírito, não é Deus, de que fala nosso texto base em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Trata-se da própria pessoa. Veremos que apenas não se irritar é pouco quando se fala da paciência como fruto do Espírito. O tema da paciência nos leva a pensar que não é certo dizer, como facilmente ouvimos de vários cristãos, que destas expressões do fruto do Espírito, ser do amor e da paz, por exemplo, é fácil, mas que não há nada em si de paciência e tudo bem. E por que isso está errado? Olha, o erro se encontra no fato de que o fruto do Espírito é um só. Por isso, ele tem de crescer de modo igual em todas as direções. E como a paciência é uma de suas direções, não faz o menor sentido dizer que ela, a paciência, não está ali na pessoa cristã que é habitada pelo Espírito Santo. Não tem esse negócio de aspectos do fruto da minha preferência. Todos têm de estar no coração, na vida daquele que é habitado pelo Espírito Santo. E para este estudo, precisamos então entender a paciência vindo de duas fontes. A paciência do mundo, o entendimento que o mundo tem sobre paciência, e a paciência de Deus ou do Espírito. Desse modo, dividiremos a aula em duas partes. Na primeira parte, vamos discutir o problema da paciência do mundo. Para isso, seguiremos o caminho da comparação. Iremos comparar a paciência com outra virtude e que está muito na moda e na preferência de todos. Estou me referindo à coragem. Na segunda parte da aula, o entendimento se voltará para a paciência do Espírito. Mas antes disso, vamos à leitura de nosso texto. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aqui começa a primeira parte, a paciência do mundo. O que vem a seguir está ligado ao que vimos na introdução 1, sobre virtude e vício. Em caso de dúvida ou mais detalhes, eu sugiro que você consulte aquela aula. Virtude, como foi dito, é o conteúdo do caráter de uma pessoa que a leva a boas práticas. Vício, ao contrário, é o que conduz alguém às más práticas. Muito bem, para uma boa aplicação destas ideias, vamos recorrer ao filósofo irlandês da educação Eamon Callan. Por quê? Porque ele fez um excelente exercício sobre paciência, comparando-a com a coragem, em um artigo publicado em 1993. Em resumo, o que ele disse foi o seguinte: apenas imagine que teus amigos tenham de colocar em você um vício dominante. O que é isso? É um vício que vai te controlar e vai controlar tudo em você, inclusive as virtudes que estão
no teu caráter. A escolha é tua, mas só há duas opções: ou a covardia ou a impaciência. E aí, hein? Desses vícios, qual é o vício menos ruim, na tua opinião, para fazer parte do teu caráter e te dominar? Covardia ou impaciência? Qual você escolheria? Estudos com pessoas de vários grupos socioeconômicos concluíram que quase todos escolheriam impaciência. Isso sem reclamar, sem piscar o olho. O que as pessoas dizem, de modo geral, é que não vem nenhum problema na impaciência. E por que acontece isso? Bom, vamos começar nossa resposta pela covardia. A covardia é desprezada não só por vergonha das demais pessoas, mas também por razões morais e egoístas. Bom, vamos explicar isso com exemplos. Se a gente sabe de uma pessoa que é covarde, mas que também é compassiva, o que significa isso? É alguém que tem compaixão. Uma pessoa assim só vai ter problemas na vida, porque a sua compaixão não vai ajudar em nenhuma circunstância se, por exemplo, ela tiver de lutar com o medo, porque a covardia é o que a domina. Do mesmo modo, se esta pessoa tiver um senso de justiça, isso também lhe será inútil caso precise lutar contra o abuso e a violência, porque a covardia foge dessas coisas, foge dessas lutas. Estes são motivos morais. Agora, a coisa fica mais complicada quando não podemos nem mesmo esperar que uma pessoa covarde busque seu próprio bem, sempre que isso for perigoso. Viram? Até mesmo as virtudes que ajudam a si mesmo a ficar bem e que, por isso, são chamadas de virtudes egoístas, acabam sendo rejeitadas pelo vício dominante, que neste caso é a covardia. Por outro lado, uma impaciência que é dominante do caráter, ou seja, que supera as virtudes, e todo mundo até percebe isso na pessoa, pode até parecer estar ao lado de várias virtudes. Por exemplo, alguém que é justo. Justo aqui no sentido de amar a justiça e por isso não pode suportar pacientemente a desumanidade. Uma pessoa assim é vista como um herói, porque passa a ser a pior ameaça aos que desejam a tirania. E, geralmente, as pessoas que corajosamente saem em busca de uma mudança de vida para o seu próprio bem, frequentemente se saem melhor do que aquelas que pacientemente aguardam a chegada daquele bem. Bom, antes de continuarmos, vamos entender um ponto que é muito importante para o argumento da aula. Existem classes de vícios. A covardia e a impaciência são exemplos de vícios de deficiência, ou seja, de falta. Neste caso, a covardia e a impaciência são deficientes em relação a quem? A coragem e a paciência. Já os vícios de excesso em relação à coragem e à paciência seriam, por exemplo, uma provocação ameaçadora e uma passividade sem sentido numa situação de sofrimento e necessidade que até poderiam ser evitados. E agora já podemos entender a aparente superioridade que o mundo dá à coragem sobre a paciência. Para o mundo, o vício que vai além, que supera a coragem, e veja que eu estou falando de vício, ele parece menos desprezível do que o vício que vai além da paciência. Isso acontece no dia a dia. Você já reparou que existe quase que uma verdadeira glorificação aos atos de imprudência? Sim, é como se nós valorizássemos tanto a coragem que até mesmo os seus extremos malucos, como a imprudência, não conseguem eliminar totalmente nossa admiração da coragem. Mas a paciência, pobre paciência, parece sempre muito próxima de algum tipo de fraqueza e qualquer excesso como ansiedade ou irritação provoca pena ou desprezo à paciência e não ao vício. Não surpreende que quando os estudiosos de moral falam sobre as virtudes,
tenham muito a dizer sobre coragem e pouco ou nada sobre paciência. Portanto, a covardia é sempre vista no mundo como um perigo que pode destruir a coragem, e isso é uma ameaça, e essa ameaça é real à vida boa. Não podemos admitir a covardia. Mas a impaciência é, na pior das hipóteses, um pecadinho perdoável. Somos deste jeito e pensamos assim, porque além de não conhecermos, não sabermos o que é paciência, temos preconceito com a paciência. E agora, a segunda parte, a paciência do Espírito. Para esta aula, vamos abordar apenas passagens do Antigo Testamento, onde se afirma que Deus é paciente. Os dois textos são declarações explícitas de paciência, como constando do caráter de Deus. Vejamos primeiro Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Aqui temos Moisés, que depois de pedir para ver Deus, o que obteve foi esta magnífica declaração do próprio Senhor acerca de si mesmo. Podemos dizer que Moisés enxergou muito mais sobre Deus quando lhe foi revelado este caráter santo. A outra passagem está no livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 2. Sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O contexto da passagem nos leva à antiga cidade de Nínive, capital do Império Assírio, e que por causa de suas constantes maldades, perversidades, ataques e mortes a muitos povos, seria destruída por Deus. Jonas foi a ela para comunicar este terrível destino, mas todos na cidade, do rei aos mais simples, arrependeram-se de suas obras e obtiveram o perdão de Deus. Jonas recita em sua oração o caráter de Deus e menciona a sua paciência quando diz que Deus é tardio em irar-se. Estes belos textos nos ensinam muito mais sobre paciência do que o simples não ficar bravo ou não explodir. Se fosse apenas isso, Deus teria quase nada a nos comunicar a partir do seu caráter. Afinal, já tem gente neste mundo, como já foi dito no início da aula, que naturalmente é assim. Mas a paciência de Deus é muito mais do que apenas ser calmo. Na primeira passagem, Moisés intercede pelo povo que acabara de sair do Egito milagrosamente liberto por Deus, mas faz para si um bezerro de ouro e o adora. Moisés, ao interceder pelo povo, não ensinou nada novo para Deus. E nós sabemos disso porque quando o Senhor revela o seu caráter, Moisés vê em Deus que a paciência está lá, faz parte dele desde toda a eternidade. E no caso de Jonas, o Senhor mostra ao profeta que ele é diferente de suas criaturas. Jonas não queria que aquele povo continuasse vivo. Pelo seu senso de justiça, a morte seria o melhor para o povo de Nínive. Mas Deus não é um ídolo de pedra que não se mexe, que não muda, que é estático diante de quem se arrepende. Claro que ele não é assim. Quando mostrou arrependimento, o povo de Nínive teve uma amostra da paciência real e viva presente no caráter de Deus. Mas vamos dar um passo a mais. Nestes dois casos, o Senhor não só não se irou, ele, em sua paciência, esperou aquelas pessoas. Como assim? Deus esperou? Sim. Quando Deus perdoou os povos nas duas passagens, isso não significou que aquelas pessoas já possuíam
a partir do perdão de Deus, uma maturidade espiritual extraordinária, ou que já estavam prontos para manterem relacionamentos completamente santos e saudáveis com outras pessoas. Nada disso. Quando responderam a Deus em arrependimento, ali começou uma caminhada. E o que Deus esperou naquelas pessoas foi o crescimento delas. Olha, pode parecer óbvio, mas quem vai crescer começa pequeno, não é mesmo? Por isso, Deus aceita o menos agora, porque é tempo de crescer. Em sua paciência, Ele aguarda o que virá, mas que está lá na frente. Deus começa aceitando o menos, porque lá na frente Ele colherá o mais em nós. Precisamos entender que nem tudo está à mão. Existem coisas que nos chamam a esperar por algo que não podemos agarrar agora. E se não podemos ter agora, ou enquanto não temos, o que é que mais precisamos? Paciência. Ela é nossa maior necessidade. E por que necessitamos tanto de paciência? Porque não gostamos das palavras esperar, depois e menos. Só que estas palavras são muito importantes para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Vamos explicar isso. Como seres humanos limitados, necessitamos da paciência, porque ao esperar pelo que é bom depois, ou aceitar menos do que desejamos agora, isso produz em nós uma enorme ira. E sabe por quê? Porque aquilo que chamamos de nosso poder é frustrado. E quando isso acontece, aí sim, nós vemos que não somos tudo o que achamos ou pensamos ser. Tenha em mente, nós não somos Deus, mas é o que pensamos quando achamos que as coisas têm de acontecer de acordo com nossa vontade e no nosso tempo, o tempo que nós determinamos. Sim, quando temos de esperar o melhor para depois e aceitamos menos, os limites da nossa falsa capacidade de moldar o mundo ao nosso gosto são expostos de forma humilhante. Um exemplo disso tudo é a criação de filhos. Ao criar ou ensinar os filhos todas aquelas coisas boas, as virtudes, as realizações que nós desejamos para eles, olha, eles precisam de tempo, porque precisam amadurecer, sabe, não só aquilo que foi ensinado, mas precisam de tempo para conviver com aqueles ensinos. Não podemos exigir de nossos filhos que apresentem resultados logo depois de lhes ensinarmos sobre o que é bem e o que é mal. Seria como plantar um grão hoje e amanhã loucamente exigir um fruto, e aí, não achando aquele fruto, desenterrar tudo e comer a semente. E para que não se exija isso de ninguém, a paciência entra em cena. O fruto virá, mas devemos ter paciência para permitir que isso aconteça. Isso é verdade não só nos relacionamentos em família, como foi citado aqui no caso de criação de filhos, mas também nos restantes, nos outros relacionamentos. Relacionamentos sólidos, verdadeiros, santos, ou seja, relacionamentos de paz, como vimos na aula anterior, encontram seu amadurecimento na paciência. Podemos dizer que crescemos na paciência uns dos outros. O tempo que você necessita para teu crescimento está na paciência que eu tenho contigo e vice-versa. Portanto, paciência que tem como fonte o próprio Deus. É o ambiente, é a circunstância, é o contexto que nós criamos uns para com os outros, tendo como objetivo o desenvolvimento de relacionamentos santos. No momento, eu humildemente me contento com menos, mas sei que com paciência haverá mais lá na frente. Este olhar, esta atitude para com o próximo é assim, porque Deus agiu deste mesmo modo conosco. O Senhor nos resgatou, nos perdoou, mas o que ele viu não era nada bonito. Havia necessidade de restauração, porque nosso estado, devido ao estrago do pecado, era pavoroso.
E o que Deus fez daí em diante? Ele exigiu que nos apresentássemos na sua presença absolutamente sem manchas, sem qualquer falha? Não. Deus nos deu o seu Espírito, sua palavra santa e pessoas para serem nossos exemplos. Em outras palavras, Deus investiu em nós, aguardando o que virá. Esta é a paciência de Deus, e é assim que devemos agir com todas as demais pessoas, com a paciência de Deus. Olha, isso é muito legal, viu? Mas paciência não tem a ver também com suportar situações e pessoas sem perder o equilíbrio? Sim, tem a ver com suportar, ficar firme, mas de um modo bem especial. E quando é que nós veremos esse lado da paciência? Na próxima aula. Em resumo, vimos nesta lição que a paciência não é bem vista no mundo. Paciência pode ser colocada ao lado de falta de prontidão, falta de iniciativa, moleza, acomodação. Mas quando vamos para a Bíblia, nos é revelado que paciência, que tem como fonte o próprio Deus, é a nobre ocasião que criamos para que o outro tenha espaço para crescer, visando seu amadurecimento. Quando agimos com a virtude da paciência com o nosso próximo, somos como Deus, tanto porque paciência está no caráter dele, como porque foi assim que Deus procedeu com a gente. É isso! Nesta lição, apenas começamos a ver a paciência de Deus. Na segunda parte, com o apoio de várias passagens no Novo Testamento, teremos mais sobre relacionamentos santos vistos pela perspectiva da paciência. E se você gostou desta ou de outra aula do canal, mas ainda não está inscrito, por favor, faça sua inscrição, deixe um like ou comentário, porque assim esta plataforma divulga estes conteúdos. Sempre fazem isso quando vêm muitas participações. E claro, não se esqueça de acionar o sininho para que você receba as notificações das próximas postagens. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.